Oi, som. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Ficando de pé para dar início. Mais uma noite, estamos aqui presentes na Escola da Fé para ouvir tudo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Nada melhor do que começarmos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Filho de amor. Que você possa sair do seu lugar, dando a paz ao seu irmão. Quem você não deu a paz ainda, dê uma boa noite, a paz de Jesus, orando Maria, e vamos cantando. Quero te dar a paz do meu Senhor. Quero te dar a paz do meu Senhor. Quero
para cima todo mundo. Repete assim comigo. Senhor Jesus, em tuas mãos, eu entrego esse momento, a minha noite, em teu coração. Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo sobre mim, sobre a minha família. Senhor Jesus, olha para a minha família, está em casa, todos aqueles que enfrentam dificuldades, dores, problemas. Senhor Jesus, em teu nome, nós clamamos a cura, o carinho, a graça, a bênção do alto. Mãezinha do céu, nós te pedimos também a sua intercessão sobre essa noite, que essa graça do alto esteja sobre mim até os últimos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar um pouquinho, gente. Se aconchega aí, se organiza. Quer chamar Paulo Brito aqui agora, para a gente rezar uma Ave Maria, ele que vai direcionar tudo agora, já que eu já fiz a tarefa, então tem carta branca aí para terminar de meia-noite, né? E põe tuas mãos sobre ele, para que a gente consagre o seu coração, o seu ministério. Sim, mãezinha, nós colocamos o teu filho na tua presença, no teu colo. Abençoa a sua família, a sua virtude, todas as virtudes que ele possui. Continua, Senhor, derramando o teu amor sobre ele, e que tudo aquilo que nós possamos ouvir hoje sirva para a nossa edificação na igreja, confusão do demônio e para a maior glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão mesmo? Beijo. Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpas a vocês por ter chegado agora, porque fiquei preso no engarrafamento ali na 232. Demais. Beleza. Ali perto daquele hospital do estado que eu não sei não, esqueci o nome daquele hospital. Pelota da Silveira. É o Pelópida, né? Pronto. É ali. Ali nem vem pra frente nem vem pra trás. Para. Mas graças a Deus chegamos, né? Eu teve um momento aqui que ele falou que eu comecei a rir ali no porque eu estava mandando mensagem para a Ender, aliás, ela mandando para mim, dizendo: Ender, eu estou preso no engarrafamento, mas estou chegando, vamos embora, na vontade de Deus. E aí ele me manda uma frase, ele diz assim: tudo tranquilo, amigo. O demônio queima a gaiola, mas não pega o pássaro. E aí Bianca disse assim: olha, ele mandou alguma coisa aqui sobre gaiola. Eu disse: o quê? Domingo vai ter a queima da gaiola. Eu disse: como é que é? Domingo vai ter o quê? Ela disse: domingo vai ter a queima da gaiola. É o que está escrito aqui. Rapaz, lê isso direito. E quando ela leu de novo, ela disse: o demônio queima a gaiola, mas não pega o pássaro. O que quer dizer isso? Eu falei para ela, mas na hora eu pensei: ele deve estar falando de algum santo. E aí, quando ele começou a explicar, falou da história do santo de São João Maria Vianney, que falou da casa dele pegando fogo, quando ele falou a frase, eu olhei para ela e a gente começou a rir ali. E ela disse: agora eu entendi o que é isso, que a gaiola queima, mas ele não pega o pássaro. Só para explicar, porque eu sei que algumas pessoas viram a gente rindo ali, mas enfim. Pois bem, minha gente, eu prometo não ser muito demorado hoje, tá bom? Na última vez que eu vim, a gente fez um tema mais querimático, né? Mais espiritualidade. Hoje vai ser mais formativo.
para a gente aprender um pouco mais sobre a nossa igreja. Esse tema que nós vamos dar hoje, doutrina social da igreja, é um tema que todo e qualquer católico tem que saber. É a obrigação de todo católico saber isso aqui. Vocês já ouviram falar sobre isso? Doutrina social da igreja vai começar hoje. Agora que não pare hoje. Por quê? Porque esse assunto é muito complexo. É tão complexo que esse assunto é uma disciplina de faculdade, do curso de teologia. Uma disciplina é esse assunto aí. Ou seja, eles passam 6 meses, um ano, estudando este assunto. Por isso, em 40, 50 minutos que nós vamos passar, não vai dar para a gente aprender tudo. Só vai dar para a gente dar uma introdução, para vocês começarem a ouvir falar do que é a doutrina social da igreja. E eu sei que terça-feira tem mais sobre esse assunto. Isso. Outra pessoa. Segunda parte. É com o Osmar, não é isso? Isso. Pronto. Então eu vou fazer a introdução e o Osmar vai fazer o complemento terça-feira que vem. Mas mesmo assim, em 2 terças-feiras não dá para a gente saber o que é a doutrina social da igreja. Por que não dá? Porque a doutrina social da igreja, ela é uma construção histórica. Começa lá no final do século XIX até os dias de hoje. Então você precisa estudar tudo isso, de lá até aqui. Como é um assunto complexo, que envolve documentos, encíclicas, nomes em latim, o que eu fiz quando eu preparei esse material? Eu vou preparar de um jeito, de uma maneira, que seja o mais simples possível, para a gente poder entender de forma clara e não ficar muita dúvida. Dúvidas vão ficar, eu sei que vão, porque é muito pouco tempo para muita coisa para a gente ver. Mas é bom que fiquem as dúvidas, para que vocês possam depois se aprofundar e estudar. Interessante é que vocês tenham um papel, um lápis na mão, para anotar aquilo que chamar a atenção de vocês. Tá bom, minha gente? Eu vou precisar de ajuda de alguém para passar ali. Bianca, pode ser ali. Sente ali, minha filha, vá. Passe ele. Pois bem, vamos começar com essa pergunta, para a gente começar a entender o que é a doutrina social da igreja. Transformar a sociedade com a força do Evangelho sempre foi um desafio para os cristãos. Mas em que critérios os católicos se apoiam para aplicar e fazer ter ressonância a boa nova de Jesus Cristo nas questões sociais? Em outras palavras, quando Jesus se encarnou, morreu e ressuscitou, tudo que se refere ao ser humano passou a ser preocupação da igreja. Deu para entender até aí, né? Tudo que se refere ao ser humano passou a ser preocupação da igreja. Pergunto para vocês, qual o sentido que a nossa igreja teria se ela não agisse no meio do povo? Nenhum. Afinal de contas, Jesus disse o quê? Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, até os confins do mundo. Ele não mandou fazer isso? Ele também disse para nós: vós sois do mundo, mas não pertenceis a ele. Não é verdade? Somos cidadãos de onde? Do céu. Ele nos retirou do mundo. Ele mandou para transformar esse mundo. E como é que a gente transforma esse mundo? Vivendo dentro de uma sociedade. A doutrina social nada mais é do que o cruzamento da vida cristã com a vida em sociedade. A doutrina social ela nos ajuda a transformar a realidade em que a gente vive à luz do Evangelho. Eu passo a transformar um determinado grupo, uma determinada sociedade pela luz do Evangelho, fazendo aquilo que o Evangelho me pede. Foi aí que surgiu a doutrina social da igreja. Está dando para entender até aí, minha gente? Pode passar. Vamos lá. DSI, doutrina social da igreja. Tá? Vocês vão ver muito essa sigla hoje. A expressão doutrina social da igreja designa o conjunto de orientações da Igreja Católica para os temas sociais. Ela reúne os pronunciamentos do magistério católico sobre tudo que implica a presença do homem na sociedade e no contexto internacional. Trata-se de uma reflexão feita à luz da fé e da tradição eclesial. Vocês vão ver, quando a gente for passando, que tem muitos documentos para a gente estudar sobre isso. É um conjunto de princípios norteadores da relação entre a igreja, um povo, laos em grego,
com finalidades espirituais. Ele está falando da igreja, eclésia, a igreja. E a sociedade civil, o povo, temos em grego com finalidades temporais. Ou seja, é aquilo que é infinito sendo trabalhado naquilo que é finito. É aquilo que não se acaba sendo trabalhado naquilo que se acaba. Este mundo vai passar. Vai ou não vai? Claro que vai. Então aquilo que é infinito, que é a igreja, trabalha para transformar aquilo que é finito, para transformar este mundo, até que o Senhor chegue até nós. A doutrina social nos ajuda a transformar este mundo à luz do Evangelho, gente. Vou passar. Qual a função da doutrina social da igreja? Se eu estiver correndo, vocês me digam, viu, gente? Pode me interromper. A função da doutrina social é o anúncio de uma visão global do homem e da humanidade e a denúncia do pecado de injustiça e de violência que de vários modos atravessa a sociedade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm visto injustiças acontecendo? Sim. Essas injustiças acontecem longe ou perto? Pertinho. Todos os dias a gente tem injustiça. É ou não é? Então a doutrina social da igreja, ela não só nos ensina a viver dentro de uma sociedade, isso em todos os âmbitos, na família, na economia, na política. A doutrina social nos ajuda a ser políticos, minha gente. Não é políticos partidários, não. A gente vai entender isso já já. Essa doutrina social ela nos ajuda, além de tudo isso, a denunciar a injustiça. Nós temos vários santos, e eu sei que vocês aqui toda terça-feira veem a história de vários santos que são mártires. Aliás, hoje é dia de Santa Mônica, né? Vocês sabiam disso, né? Mãe de Santo Agostinho. Mãe de Santo Agostinho, uma santa fantástica. Nós temos vários santos que são mártires. E vários santos que morreram porque apontaram a verdade, denunciaram a verdade. Um exemplo deles, São João Batista. Falei dele ontem. São João Batista morreu por quê? Vocês sabem, né? Como foi a morte de São João Batista? Ele foi o quê? Decapitado. Mas por quê? Porque não aceitava aquela união. Aquela mulher com o irmão do marido dela. Quem era? Quem foi que ele denunciou? Apontou. O cara passou e ele apontou o dedo. Quem foi? Herodes e Herodíades. Herodíades era a esposa do irmão de Herodes, Filipe. Ele se envolvia com a cunhada. E aí São João Batista, quando viu ele passando, apontou o dedo e denunciou a traição do imperador de Herodes. Morreu por causa disso. Porque a filha de Herodíades, como era a filha dele? Como era o nome da filha dele? Quem sabe? Salomé. Era Salomé. Salomé era dançarina, dançou para Herodes numa festa, que ele fazia muitos bacanais. Ela dançou numa festa e ele disse: o que é que tu queres de mim? Eu te dou metade do meu reino se tu pedires. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. E ele deu, numa bandeja. Mas por quê? Porque ele denunciou, ele apontou a verdade. A doutrina social, a luz da igreja, nos ensina também a denunciar a injustiça. A não só trabalhar para a mudança, mas denunciar aquela injustiça. Essa é a função da doutrina social. Para você ver como todo católico deve entender o que é isso. Doutrina social da igreja. Até para que a nossa cabeça não seja confundida. Porque tem gente que acha que a doutrina social da igreja é uma ideologia política. E não é. É completamente diferente. Vamos entender. Esses princípios não visam organizar um sistema sociopolítico especial, mas querem sim oferecer grandes pontos aptos a ajudar as pessoas a viverem de um mundo mais humano e fraterno à luz do Evangelho de Cristo. Se alguém souber me responder, se não souber não tem problema não. Qual é o principal foco da doutrina social da igreja? Caridade. É por aí. Vou mudar a pergunta. Quem é o principal foco da doutrina social da igreja? O homem. Somos nós. É o bem-estar do ser humano. É o principal foco. Tanto que no âmbito econômico, a doutrina social não visa o lucro, não visa o financeiro, não visa o capital, ela visa o bem-estar
do ser humano. Ela visa o bem comum, que é completamente diferente de comunismo. Bem comum que a doutrina social fala não tem nada a ver com o comunismo. Mas tem gente que dentro da igreja usa a doutrina social para justificar as atitudes comunistas. Que isso aí é uma outra história. Pode passar. O que eu havia falado no início, a doutrina social, volte lá, filho. A doutrina social da igreja é uma ideologia? Não. A doutrina social da igreja não é uma ideologia, nem se confunde com várias doutrinas políticas construídas pelo homem. Ela poderá encontrar, isso é importante, né, gente? Ela poderá encontrar pontos de concordância com diversas ideologias e doutrinas políticas. Vamos lá, para ser mais claro. O sistema político do nosso país é composto por partidos. Sim ou não? Sim. Tem vários, né? Às vezes o partido é situação, às vezes é oposição. Enfim, cada partido tem a sua bandeira. E quando eu falo bandeira, não é da forma literal, não. A bandeira é sua ideologia. A ideia que defende. Sim ou não? Sim. O presidente que está atualmente não defende a mesma ideia que o presidente que passou. Aliás, a presidente, né? A Dilma. Tem algumas ideias parecidas com o que passou, Michel Temer, mas cada partido tem a sua ideologia, tem a sua bandeira, tem aquilo que defende. A doutrina social da igreja pode ter concordância com a ideia de alguns deles. Mas isso quer dizer que a doutrina social da igreja manda a gente ser desse partido ou daquele partido? Não. Vamos entender por quê. A doutrina social da igreja só vai ter concordância com alguns pontos de alguns partidos quando estes pontos, essas ideias, buscam a verdade e a construção do bem, mas irá denunciá-las sempre que se afastarem destes ideais. Deu para compreender? A doutrina social da igreja, às vezes, vai concordar com alguma atitude do PT, com alguma atitude do PSDB, que são completamente contrários, mas só vai concordar se estas atitudes buscarem o bem comum. Se não buscar, ela além de não concordar, ela vai o quê? Denunciar. É o que a gente falou no início. A doutrina social não só nos ajuda a mudar, como nos ajuda a denunciar. É preciso ter coragem. A igreja ela é tão maravilhosa, gente, ela é tão perfeita que ela nos ajuda a viver em sociedade. Eu não preciso buscar em outro lugar de que forma eu vou viver na minha família, no meu trabalho, na política, porque a igreja ensina tudo dentro da doutrina social da igreja. Veja como é importante todo católico saber isso, para que ele não seja enganado. Tem muita gente por aí entrando na igreja e enganando as pessoas, porque elas não conhecem que a igreja tem sua doutrina, para que a gente viva em sociedade. Vou passar. A doutrina social da igreja situa-se no cruzamento, foi aquilo que a gente falou no início, o cruzamento da vida cristã com a vida em sociedade. É aquilo que é infinito sendo trabalhado no que é finito. Alguma dúvida até agora? Pode passar. Ao anunciar o evangelho à sociedade em seu ordenamento político, olha os âmbitos da doutrina social: político, econômico, jurídico e cultural. A igreja quer atualizar no curso da história a mensagem de Jesus Cristo. Por que a igreja quer atualizar no curso da história a mensagem de Jesus Cristo? Porque você vai ver, daqui a pouco a gente vai passar. O primeiro documento, que foi a primeira carta encíclica, que de fato começou a ser materialmente a doutrina social da igreja, foi no final do século XIX, com o Papa Leão. Foi o tema da reunião passada, acho que ele estava aqui lendo. Como? Foi o tema da reunião passada. Foi a renovado. Foi o primeiro documento que a gente vai ver já. Isso foi no final do século XIX. Naquela época. Oi? O Leão, quer lembrar, é o número do PT. Vixe, Maria, Leão 13. Leão 13, foi ele mesmo. No final do século XIX. E este documento que ele criou, quem sabe a tradução desse nome? Renovado quer dizer o quê? Vocês viram na terça-feira, não é? Como é o nome? Renovado quer dizer o quê? Não, encíclica é o nome do documento. Renovado quer dizer? Que lembra das coisas novas. Das coisas novas.
E o que é que a Renovada denunciava? Denunciava a exploração da classe capitalista nascente da Revolução. Exatamente. Denunciava a opressão que era feita aos operários, aos trabalhadores. Era o contexto da época. Só que o tempo vai passando, vai ou não vai? E o contexto histórico vai mudando. A cada necessidade do povo, o Papa vigente escrevia uma encíclica, escrevia uma carta, ou para denunciar, ou para corroborar, ou para corrigir. E isso foi se colocando, se integrando ao que a gente chama de doutrina social da igreja. Pode passar. Quando surgiu a doutrina social da igreja? Foi na Renovada? Sim ou não? Foi lá ou não foi? Não. Foi não. Onde foi que surgiu a doutrina social da igreja? Não lembro ali, né? Vamos entender. Na verdade, a doutrina social da igreja surgiu com a própria igreja, com a encarnação, do que eu falei nisso, morte e ressurreição de Cristo. Tudo que é humano passou a ser preocupação da igreja. A igreja queria salvar quem? O humano, então tem que se preocupar com a salvação dele. No entanto, não havia nada que tornasse a doutrina social da igreja um magistério da igreja. Até o Papa Leão XIII, aquele número romano ali é 13, viu, minha gente? No fim do século XIX, com este Papa, Leão XXIII, eu estou acelerando os séculos, Leão XIII, é porque é meio ruim dizer esse número, mas tudo bem. Leão XIII, no fim do século XIX, com este Papa, nasceu a primeira carta encíclica que passou a ser o início do magistério social da igreja. E a partir dela, ao longo da história, a doutrina social da igreja foi sendo construída e passou a ser um capítulo da doutrina da igreja católica. Tanto que a doutrina social da igreja está dentro do catecismo da igreja católica. Quem tem o catecismo aqui em casa? Importante. Depois de 2000 e alguma coisa do capítulo do catecismo, vocês vão encontrar. O catecismo da igreja católica, que vocês muitas vezes veem a sigla CIC, catecismo da igreja católica, tem um capítulo falando só sobre a doutrina social da igreja. Importante ler. Vamos passar. Vamos lá. Como tudo começou? Os papas e a igreja têm trabalhado sem cessar para iluminar o vasto campo da vida social e oferecer a luz do evangelho. Isso é sempre importante, né, gente? A doutrina social da igreja não é feita se não for a luz do evangelho. Diretrizes para iluminar o caminho de um autêntico desenvolvimento do homem. Pode passar. A igreja jamais deixou de se interessar pela sociedade. Não obstante, a encíclica Rerum dá início a um novo caminho. O Papa Leão XIII, que teve o seu pontificado entre 1878 e comecinho do século XX, 1903, na Rerum Novarum, que significa o quê? Das coisas novas, que foi escrita em 1891, denunciou as condições miseráveis em que vivia a classe operária, protagonista da Revolução Industrial. Isso aí é uma outra história que a gente tem que marcar outro dia para contar para vocês. Pode passar. Vamos lá. Tudo começou com o Papa Leão XIII. E a partir dele, outros papas foram escrevendo encíclicas, cartas, documentos e foram integrando a doutrina social. Vamos ver os principais. Papa Pio XI, que teve seu pontificado no comecinho do século XX também, no 40º ano, era o nome da encíclica. O que significa? No 40º ano. 40 anos vai renovar. Exatamente. Amplia a doutrina social cristã, aborda o difícil tema do totalitarismo, que foi aquela do Renovado, encarnado nos regimes fascista, comunista, socialista e... Um detalhe importante para dizer para você. Comunista e socialista são características do partido de esquerda. O nazismo foi característica de um partido de
direita, do famoso Adolf Hitler. Já ouviu falar desse nome? Pois é. Olha o que é que este documento denunciava: o comunismo, o socialismo e o nazismo. Esquerda e direita. Ou seja, mostrando que a doutrina social da igreja não tem partido. Ela denuncia o que está errado, seja de esquerda ou seja de direita. E nós, como católicos, não podemos nos omitir. Dá um exemplo para vocês. Ainda quando eu estava começando lá na Rádio Olinda, uma das nossas conselheiras é a diretora de jornalismo da Rede Globo. Para quem não conhece, o nome dela é Ju Mazaru. Ela é uma das conselheiras da Rádio Olinda, católica, muito católica. E eu, quando estava começando na Rádio Olinda, chegou uma época, que é a época que eu mais gosto de criticar a Rede Globo, Big Brother Brasil. E na rádio eu falei mal da Globo. Falei no ar sobre aquela coisa linda que é o Big Brother Brasil. No dia seguinte eu recebi uma ligação. Ela pedindo para que eu não falasse mal da Globo. E eu fiz uma simples pergunta para ela: e a senhora acha que eu, como católico, vou me omitir? Eu preciso denunciar. Não posso me omitir. E ela disse: não, tudo bem, então, ao invés de você falar da emissora, fala do programa. Mas se eu estiver falando do programa, eu estou falando da emissora. Tudo bem, não vou citar o nome Globo, mas que eu vou meter o pau no Big Brother Brasil, eu vou. Eu vou. Porque enquanto católico eu não posso ficar calado. Eu preciso denunciar. Eu não posso ver as coisas erradas que denigrem a imagem do ser humano e ficar me omitindo, calado. A doutrina social da igreja me diz isso. Eu tenho que denunciar. Eu não posso deixar as pessoas serem enganadas, sobretudo os meus, porque cada católico é meu também. Ou não fazemos parte do mesmo corpo quando a cabeça é Cristo? Se um martelo cai no pé, o corpo inteiro sente. É ou não é? Seguiu o conselho dela, não falei mais da emissora, falo nas pregações, isso aí que ela nem está ouvindo, né? Eu acho que não, João Mazaru está por aqui, não é? Graças a Deus. Como é? Está sendo gravado, vai para o YouTube, ela assiste. Tá. Mas tudo bem, foi uma pregação, viu, minha filha? Isso eu entendi, não. Enfim, vamos lá, continuando. Papa Pio XII, que vem depois de Pio XI, claro, né? Pio XII, Papa durante a guerra e o pós-guerra. Veja bem, o nazismo era uma característica do partido de Hitler, que, por ironia, era chamado de Partido Socialista, mas era de direita. Aqui, o Pio XII já está durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que começou tudo com as forças ali da Rússia, dos Estados Unidos, da Alemanha, junto com Hitler e os outros líderes mundiais. Enfim, olha a guerra. Papa durante a guerra e pós-guerra focaliza a atenção nos sinais dos tempos. Veja que o contexto vai mudando. A primeira encíclica falava de quê? Da opressão da classe trabalhadora. A segunda já vai ampliar essa discussão. Já a terceira vai mudando. Não é que ela muda o foco, mas ela muda de acordo com o contexto. Então ela já entra nos sinais dos tempos. Jesus fala dos sinais dos tempos para a gente. Ele diz: saber identificar os sinais de Deus, assim como sabeis identificar os sinais da natureza. Você sabe quando vai chover? Olha para o céu assim, vai chover. É ou não é? O Senhor também nos manda atentar para os sinais de Deus. Da mesma forma que a gente olha para o céu e diz que vai chover, a gente precisa olhar os sinais de Deus e dizer: isso é coisa de Deus. Deus está agindo. Pois bem, ainda que não tenha publicado uma encíclica social, em seus melhores discursos há uma imensa variedade de ensinos políticos, jurídicos, sociais e econômicos, escrito pelo Papa Pio XII. Se a gente fosse detalhar cada encíclica dessa, a gente tem que passar a noite inteira aqui. Por isso que eu estou só fazendo uma pincelada, para que vocês possam pesquisar depois. Pode passar. João 23, agora. João 23, não era nem Leão, era João. João 23, ali já na metade do século XX, ele escreveu a Mater et Magistra, que quer dizer
mãe e mestra. Foi escrito em 1961 e também escreveu a Pacem in Terris, que quer dizer paz na terra, em 1963. Isso já no pós-guerra. Ele escreveu essa encíclica para trazer a paz para o mundo. Viu que o contexto vai mudando? Ele abriu a doutrina social a todos os homens de boa vontade, e assim a questão social se torna um tema universal que afeta e é responsabilidade de todos os homens e povos, porque até então era a responsabilidade de quem? Da igreja. A partir de João 23 passou a ser a responsabilidade de todos nós. Deu para compreender até aí? Vamos lá. Com a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, é complicado não dizer, né? Mas é isso que vocês estão vendo. Significa alegria e esperança, tudo a ver, né? Igualzinho. O Concílio Vaticano II, isso aí foi durante o concílio, sublinha o rosto de uma igreja realmente solidária com o gênero humano e sua história. O Concílio Vaticano II foi um divisor de águas para a nossa igreja. Mudou muita coisa, tornou o povo mais participativo da liturgia. Até o Concílio Vaticano II, por exemplo, o padre celebrava a missa de costas, passou a celebrar de frente, para que o povo pudesse participar. Isso não faz muito tempo não. Tá vendo? Tem gente que ainda se lembra disso. Aliás, ainda tem missas hoje em dia que são celebradas assim, com o padre de costas para o povo. Já a declaração Dignitatis Humanae, ou seja, dignidade humana, em 1965, o concílio enfatiza o direito à liberdade religiosa. E aí vem a questão do respeito à opção religiosa das pessoas. Eu, como católico, preciso respeitar a opinião, a decisão de um vizinho, de um amigo, até de um parente de ser evangélico, por exemplo. Eu posso não concordar com a doutrina, mas preciso respeitar a escolha dele. E nem por isso deixarei de rezar. Agora, é importante a gente saber o seguinte: todo o batizado é membro da igreja, é meu irmão. Vamos supor que uma pessoa se batize e no meio do caminho ela sai da igreja e vira um bandista. Ela vai deixar de ser meu irmão? Não. Virou protestante, deixou de ser meu irmão porque foi batizado como eu. É batizado, é meu irmão. Embora não esteja frequentando a igreja, mas não deixa de ser meu irmão. E por ser meu irmão, eu não posso deixar de rezar por ele. E preciso respeitar a opção dele. Por isso que eu sempre digo, a igreja católica, nós como os católicos, nós não podemos nem precisamos atacar as outras religiões. Embora nós sejamos muito atacados. Mas não precisamos atacar. Porque, primeiro, a gente sabe que nós estamos na igreja certa, na igreja de Cristo. Não preciso me preocupar com isso. E segundo, o que eu devo fazer é defender a minha fé, defender a minha igreja. Se você vê alguém falando mal da sua igreja, defenda. Se não souber o que falar, reze pela pessoa, mas não deixe de fazer alguma coisa. Agora, eu não preciso ir lá até ela para esculhambar a religião dela. Não posso fazer isso, nem devo. A doutrina social da igreja nos ensina isso. Veja como é importante o católico saber isso. E é importante também que as outras pessoas das outras religiões conheçam a doutrina social da igreja, para entender que católico não é inimigo do povo. Católico não é inimigo de protestante, não é inimigo de um bandista, não é inimigo de espírita, não. De forma alguma. Nós os amamos. Agora a gente precisa ter o cuidado para não interpretar as coisas de qualquer jeito. E dar margem para que as pessoas interpretem de qualquer jeito. Por exemplo, eu posso dizer que nós, como católicos, devemos acolher os homossexuais. Posso ou não posso? Claro que posso. Mas se eu não explicar que acolhimento é esse, eles vão entender da maneira deles. Eles vão entender o seguinte: se eu chego em praça pública, numa pregação e digo assim, a igreja ama os homossexuais e nós acolhemos vocês. Se eu parar por aí, eles vão dizer por aí que a igreja aceita a condição de homossexualidade deles. A igreja me aceita como eu sou. Então eu vou. A igreja me ama assim. Eu não posso, como católico, deixar dúvida nas pessoas
em relação à fé e à doutrina da igreja. O que é que eu tenho que explicar? A igreja os acolhe, mas a igreja os ama como pecadores, não ama o seu pecado. A igreja os acolhe para uma mudança de vida, não é para permanecer do mesmo jeito. Qual sentido seria eu ser católico e permanecer com a mesma vida de antes? Aquele que não nascer de novo pela água e pelo Espírito não herdará o reino de Deus. Jesus foi muito claro conosco. Nós amamos aqueles que estão em condições de homossexualidade? Amamos, sim. Amamos como seres humanos, não como homossexuais. Mas ao mesmo tempo, isso é motivo para eu odiar os homossexuais? Não. Ele escolheu ser assim, escolheu. Não venham colocar na cabeça da gente que nasceram assim, pelo amor de Deus. Não. Não tem explicação científica nenhuma para isso. E nós já vimos, e quem estudou psicologia, quem estudou até pedagogia, muitas disciplinas pegam cadeira de psicologia, vai ver que isso é uma construção social, é uma influência do meio. Eles escolheram ser assim. E por escolherem, eu preciso respeitar. Eu tenho que aceitar? Não sou obrigado. Mas eu preciso e tenho a obrigação de respeitar. Não posso xingar, eu não posso usar palavras de baixo calão, eu não posso usar de preconceito com eles, de forma alguma. Não posso. Porque, diferentemente de outras religiões, isso não é uma ofensa, não. É uma observação. A Igreja Católica, ela usa a palavra de Deus para amar, não como cacetete metralhadora para bater nas pessoas. Tem outras religiões por aí que usam a palavra de Deus para bater, para condenar, para julgar. Essa não é a função da palavra de Deus. Jesus disse: nem eu julgo, nem eu condeno. A palavra de Deus foi feita para amar. Do Gênesis ao Apocalipse fala de amor. Então eu preciso amar. Agora eu não posso defender que todas as formas de amor são válidas. Não posso. Só existe uma forma de amor, que é amor de verdade. Qual é? É a cruz, meu Deus. Este é o amor de verdade. Os outros não são amores, não. Esse é um assunto para outro dia, a gente vem aqui também falar sobre isso. Enfim, passa aí, meu filho. Já falei desse, foi? Liberdade religiosa, ok, passa. Paulo VI, já ouviu falar desse Papa, né? Grande Papa da nossa igreja. Já chegando ali no finalzinho do século XX. Escreveu a Populorum Progressio, que significa o progresso dos povos. E também a 80ª Advenies. É nome complicado, vocês vão aprender, vão sair todos falando latim aqui quando sair. Chegando aos 80 anos. 80 anos de quê? Da Renovada. Onde tudo começou. Comemorando 80 anos da Renovada. Nisso ele afirma que o desenvolvimento é um novo nome da paz entre os povos. Ele cria o Pontifício Conselho de Justiça e Paz. A ideia é integrar a sociedade, que todos nós possamos viver juntos, respeitando as diferenças. Por quê? A doutrina social visa o bem comum. Não importa se você é rico, se você é pobre, ela visa o bem comum. Agora, a doutrina social da igreja tem uma preferência pelos pobres. Por que pelos pobres? São os mais necessitados, são os mais desvalidos. Por isso que a doutrina social da igreja, a gente vai ver isso já, ela defende que não adianta eu ser rico, não adianta eu ter as minhas necessidades básicas atendidas se o meu irmão não tem. Porque ela não visa, ela também não condena que você tenha riquezas de forma alguma. Ela até defende desenvolvimento. Ela defende o desenvolvimento do homem. Agora, se esse desenvolvimento for um desenvolvimento individualista, aí ela condena. Porque o que importa é o bem comum. Se eu tenho, eu preciso ajudar quem não tem. Viu a importância da doutrina social da igreja? Ela condena se eu for rico, ela diz que é errado ser rico. Não. É errado eu ser rico e deixar o pobre ser pobre. Continuando. Pode passar. João Paulo II, grande santo, né? Já entrando no século XXI, compromete-se na difusão do ensino social em todos os continentes. Escreveu 3 encíclicas. Vou me arretar, viu?
Laborem exercens, que significa exercendo o trabalho. Tem uma frase de um grande santo chamado São Bento, uma frase famosa dele que diz: ora et labora. Vem daqui, ó. Laborem, que significa trabalho. Labora é uma derivação de labore. Laborem é o nome de trabalho, labora é trabalho ou trabalhar, e por aí vai. Expondo a doutrina católica ante o trabalho do ser humano, ou seja, para que você use esta doutrina no seu trabalho. Escreveu também Solicitudo Rei Socialis, quer dizer, a solicitude social da igreja, isso em 1987, faltava um ano para eu nascer. Apresenta o cuidado da igreja para com os temas sociais. Lembra que lá no início eu disse que desde que Jesus se encarnou, se tornou humano, tudo que é inerente ao ser humano passou a ser preocupação da igreja? Pois é, João Paulo II mostra isso para a gente, na solicitude social da igreja. Neste documento ele diz que os temas sociais são importantes para nós, e nós vamos entrar nesses temas sociais. E escreveu a Centésimos Annum, que quer dizer 100 anos de quê? Renovaram. Onde tudo começou. Viu como a renovar é importante, minha gente? Onde tudo começou. Vocês viram isso semana passada? Foi. Tudo bem, um afiato desse aí. Além disso, ele escreveu isto daqui, minha gente. Eu aconselho todo mundo a comprar. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Isso foi em 2004. Leva a sua assinatura apostólica. O que é o compêndio? A gente vai ver isso já já. Ele simplesmente fez uma síntese de tudo que é a doutrina social da igreja. Pode passar. Chegando a Joseph Ratzinger, Bento XVI, já no começo do século XXI, em sua encíclica social Caritas in Veritate, essa é uma das mais recentes, defende o desenvolvimento integral da pessoa pautado na caridade e na verdade. É aquilo que eu falei para vocês. A igreja, ela não condena que você tenha dinheiro, que você seja rico, de forma alguma. Ela defende o desenvolvimento. Vamos lá. Um casal jovem que está se preparando para o casamento. Quando alguém quer casar, ele quer o quê? Quer uma? A primeira coisa do casamento, quem casa? Ele quer casa. Mas para conseguir essa casa, o que ele faz? Ele não junta o dinheirinho? Ele não trabalha? Não obtém riquezas? A igreja defende isso. O desenvolvimento do ser humano. Agora, ela defende o desenvolvimento do ser humano pautado aonde? Na caridade e na... Se eu conseguir dinheiro da minha casa, comprei minha casa, mas sobrou um dinheiro, eu posso fazer uma caridade? Eu devo fazer. É isso que a igreja defende. A doutrina social defende isso. Não adianta eu ter tudo e o meu irmão não ter nada. Aí eu perdi o sentido de ser cristão. Jesus disse para nós: se você tiver 2 túnicas, dê uma. Foi isso que ele falou para nós? Paulo disse para a gente as virtudes do cristão: fé, esperança e... qual é a maior de todas? Caridade. Por fim, a Laudato Si, louvado sejas. Papa Francisco, que escreveu para nós em 2015. Teve outra depois. Teve outra depois. Acho que foi Evangelho Gaudium. E foi essa? Foi. Sobre uma ecologia integral, o ser humano inserido em toda a obra criada. Que é parecido ao longo da história com a doutrina social da igreja, que integra a igreja com o social. Pode passar. Pois bem, vamos chegar no compêndio. Deu para entender um pouco o que é a doutrina social da igreja? É uma coleção de documentos que vão nos instruir, que vão nos orientar a viver em sociedade, à luz do Evangelho, tudo partindo do Evangelho, do ensinamento de Jesus. Falei do compêndio, vamos saber o que é compêndio. Essa sigla aqui, ó. Quando vocês verem essa sigla, já sabem o que é. Compêndio da doutrina social da igreja. Vamos lá. Aqui eu vou trazer algumas coisas que o compêndio fala, tá? Foi até um pedido de Handel isso para mim. Paulo, fala do compêndio. Vou falar, vamos lá.
Em 2004 foi publicado o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, organizado pelo Pontifício Conselho de Justiça e Paz, que foi criado por outros papas antes de João Paulo II, que apresenta de forma sistemática o conteúdo da doutrina social da Igreja produzido até aquela ocasião, até 2004. Depois disso teve mais coisas, né? Certamente foi atualizado. A partir daí, este documento, o Compêndio, se tornou... Cadê o debator? Aqui. Se tornou o documento de referência obrigatório para quem deseja aprofundar-se neste campo da doutrina social. Depois da Renovada, vamos decorar esse nome, viu? Depois da Renovada, que quer dizer o quê? Muito bem. Apareceram diversas encíclicas, e a gente viu, não viu? E mensagens referentes aos problemas sociais. Uma das coisas que o compêndio fala em relação a isso: com sua doutrina social, a igreja não quer impor-se à sociedade, mas sim fornecer critérios de discernimento para orientação e formação das consciências. Para por aí. Quando o compêndio diz para nós que a igreja não quer se impor, ou seja, ela não quer que ninguém seja obrigada a aceitar esta doutrina. Quando a gente diz que a igreja não tem partido, ela não defende bandeira partidária, ela é neutra e ela dá orientação para que os leigos possam viver em sociedade, a gente está vendo na prática esta frase primeira do compêndio, que ela não se impõe. Agora, as bandeiras partidárias são diferentes, porque elas se impõem, é ou não é? Para cada partido, a sua verdade é a verdade incondicional. Aquele partido que é oposição não aceita o que a situação faz de forma alguma, independentemente se a situação tiver coisa boa. Para ela está errado e pronto, porque o que vale é a sua verdade. E vice-versa, a situação também não aceita o que é da oposição, porque quer impor a sua doutrina, quer impor a sua verdade. Vou dizer só uma para vocês, uma coisa demoníaca, eu digo que isso é do demônio, chamada ideologia de gênero. Isso não é de Deus, nem é do homem, é do demônio, que quer entrar nas nossas escolas e dizer para o menino que ele pode ser menina, e dizer para a menina que ela pode ser menino. É essa a ideologia, e é o que estão tentando fazer. Os partidos que defendem essa bandeira estão lutando a todo custo para trazer isso para dentro das nossas escolas. Quem é que tem que falar de sexualidade para a criança? Quem é? É pai e mãe, é a família. E são eles que têm que conversar com eles sobre sexualidade. E na hora certa, no momento certo, os pais é que sabem o que é melhor para o seu filho. Então, na hora certa, ele vai poder conversar com o seu filho sobre isso. Mas querem levar isso para dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Licença, Paulo. Isso acontece porque tem partido que defende que as crianças pertencem ao Estado. Sim. Isso é comunismo. Leão 13 já alertava sobre isso na Renovada. Exatamente. E o Estado, ele não é anterior. O homem antecede o Estado em dignidade. Mas tem partido hoje que defende que as crianças pertencem ao Estado. Se pertence ao Estado, o que a escola diz, está dito e acabou. Pouco importa. E se o pai contestar, ele está errado. Tem partido que defende isso. E o partido que defende que tudo tem que ser controlado pelo Estado é o partido comunista. Isso é uma característica do socialismo e do comunismo. Tá bom? Não precisa dizer o nome dos partidos, não. Você já conhece, né? Não precisa dizer não. Enfim. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E a doutrina social da igreja nos ajuda a identificar essas injustiças. Passe. Seu propósito é religioso, propósito da doutrina social da igreja, sendo matéria do campo da teologia moral. Sua finalidade é interpretar as realidades da existência do homem, examinando a sua conformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho. Ou seja, o propósito da doutrina social é fazer com que o homem viva de acordo com o Evangelho. O que é que o compêndio diz? Por isso, a doutrina social implica responsabilidades referentes à construção, organização e ao funcionamento da sociedade,
obrigações políticas, econômicas, administrativas e, vale dizer, de natureza secular, que pertencem aos fiéis leigos, somos nós. Não aos sacerdotes e aos religiosos. Sacerdote, o padre pode se candidatar a vereador? Não. Mas nós leigos podemos. E a igreja aconselha, como doutrina social da igreja. E aí vem um detalhe importante. Obrigações políticas. Olha a palavra que a doutrina usa. Obrigar. Aí vem aquela velha discussão. Eu pergunto para vocês. A igreja deve se envolver na política? Sim ou não? Eu acho que ela tem que estar inserida ali, já tem que estar. Ela não só pode, como deve, meu irmão. Olha o que a doutrina faz. Obrigar. É nossa obrigação, enquanto cristãos, ser inserido dentro da política. É por isso que o padre, ele às vezes indica um leigo da sua paróquia para ser um candidato a vereador, um candidato a deputado, um candidato a senador. Porque a igreja precisa estar inserida. Senão a doutrina social da igreja não teria sentido, minha gente. Papa Francisco já disse para a gente que a doutrina é um dom. A política é um dom. Só que tem gente que usa da maneira errada. Assim como eu e você somos um dom. Mas às vezes a gente pega esse dom e entrega nas mãos do demônio. Assim as pessoas de má fé pegam o dom que é a política e colocam na mão do encardido. A política, minha gente, é uma das mais belas formas de caridade. Já disse isso o Papa Francisco para nós. Então nós, enquanto cristãos, devemos sim estar inseridos na política. Nós devemos sim escolher candidatos justos, escolher pessoas que vão defender a família, que vão defender a luz do Evangelho. Nós precisamos estar inseridos. Então não tem essa de que não se pode misturar religião com política. Pode sim e deve. A doutrina diz isso para a gente. Agora, se a igreja dissesse o contrário, aí sim eu obedeceria. Lembro que ano passado, quando perguntaram para mim, Paulo, você vai votar em quem? Não vou dizer porque eu voto secreto. Mas eu vou votar à luz do Evangelho, à luz da igreja. Aí, se o seu candidato não ganhar, não importa. Estou votando à luz da igreja. Não é que a igreja está mandando eu votar naquele candidato. Não. Ela está mandando que eu analise. Aquele candidato oferece algo da luz do Evangelho. Pode ser que ele não ofereça tudo, mas a maior parte das suas ideias está de acordo com a doutrina da igreja, então é nele que eu voto. É simples, o candidato defende o aborto, não voto nele. O candidato defende a ideologia de gênero, não voto nele. Defende a liberdade sexual da mulher, não voto nele. Simples assim. Se ele for contra tudo isso, todas essas bandeiras que a igreja também defende, aí meu voto é dele. Porque eu sei que é a luz do Evangelho. É isso que a doutrina social nos ensina no âmbito político, minha gente. Por isso que todo mundo tem que aprender essa danada da doutrina social. Basta. Princípio, tem muita coisa que não vai dar tempo, minha gente. Vou deixar para Osmar. Princípios básicos da doutrina social da igreja. O bem comum, que a gente sempre falou aqui desde o início. A subsidiariedade, eu vou explicar o que é isso. E a solidariedade. Subsidiariedade é o seguinte, minha gente. Vou explicar de forma clara para vocês entenderem. Eu não posso usar o talento do outro para que eu consiga vantagens. Eu preciso ajudar ele a desenvolver o talento dele. Isso é subsidiariedade. A gente vê muita coisa ao contrário acontecendo. O governo usa o povo para engrandecer-se. A gente vê muito isso. Então, subsidiariedade é eu ajudar o outro a desenvolver o talento dele. Eu não posso explorá-lo para conseguir vantagens com ele. Deu para entender? E a solidariedade. Só que isso aqui é importante a gente saber interpretar. Presta atenção. Solidariedade só vai ser solidariedade se ela for no âmbito da caridade. Se for no âmbito de trazer vantagens, não é solidariedade. Eu não posso ajudar o outro querendo algo em troca. Isso não é solidariedade. Assim como caridade só vai ser caridade se for por amor a Deus e ao outro.
Se não for caridade, se não for uma ajuda por amor a Deus e ao outro, não é caridade, é filantropia. Não que filantropia seja uma coisa ruim, de forma alguma, mas só é caridade se for por amor a Deus e por amor ao outro. Solidariedade é isso. Só é solidariedade se for à luz da caridade. Princípios básicos da doutrina: o bem comum, subsidiariedade e solidariedade. Pode passar. Estou correndo, minha gente, eu só tenho 10 minutos. Já passou? Não, né? Segura aí esse negócio. Paulo, tem uma pergunta aqui. Hoje não. Dos internautas perguntaram assim, né? Porque eu, como católico, de qualquer grupo, qualquer pastoral, por que eu tenho que aprender doutrina social da igreja? Depois eu coloco outras, podem responder. Eu acho que vocês já conseguem responder essa pergunta. Conseguem ou não? Por que tem que aprender a doutrina social da igreja? Ele adiantou a última pergunta do slide. Tem essa última pergunta do slide. Mas por que eu tenho que saber tudo isso? Mas, gente, eu acredito em vocês. Por que eu tenho que saber a doutrina social da igreja? A gente falou do início ao fim. Fala com suas palavras, não precisa falar com a minha nem do slide, não. Quem responder vai ganhar um brinde, tá? Vamos lá? Boa, quem responder vai ganhar uma Bíblia que eu trouxe ali para dar para ele. Eu ia para sortear, mas não vou sortear não. Quem respondeu deu a Bíblia. Menino, ele já respondeu rapidinho, falou Bíblia. Responder rapidinho. Por que, meu filho? Para o bem comum do homem. Só isso? Caridade, fidelidade. Transformar o meio que vivemos, a sociedade. Você já tem Bíblia, não vem? Diga. Transformar o meio que vivemos, a sociedade e a luz do evangelho. Perfeito. Vamos para ele. Ganhou a Bíblia. Essa Bíblia eu ganhei ontem lá na paróquia São João Batista de Aldeia. Eles personalizaram a Bíblia para vender na festa deles. E aí o padre me deu uma e depois uma senhora me deu outra. Eu disse, mas eu já ganhei, elas façam quem quiser, se for levar para a escola da fé. Eu ia colocar para sorteio, vocês fazem sorteio, né? Mas nem distribuíram o papelzinho, não. Eita, eu ia dar para o sorteio, mas não, vou dar para lá, padre. Repete. Calma. Se não souber, devolve. É isso. Transformar a sociedade que vivemos através da luz do evangelho. Não é? É transformar a sociedade no meio que vivemos à luz do evangelho. Em todos os âmbitos: político, familiar, econômico, profissional, tudo à luz do evangelho. É para a gente viver de fato a doutrina da igreja. Sermos católicos completos. Não sei se vai dar para a gente ver tudo, mas vamos lá. Os temas da doutrina social da igreja não precisa se aprofundar porque a gente viu isso dentro da igreja. Família, passa. O trabalho. Passa. Economia, que é aquela coisa que você pode ser rico, você pode desenvolver economia, mas precisa ajudar o outro. Por exemplo, a ser um bom patrão, pagar um salário justo. Próximo. Política, que a gente falou agora há pouco. Próximo. Comunidade internacional. A igreja nos ensina isso direto. Agora há pouco, recentemente, Pernambuco recebeu vários venezuelanos. Vocês viram essa notícia? Reportagem. Abrigaram os venezuelanos. Exatamente, Igaraçu, tem muita gente lá. Então, a doutrina nos ajuda a acolher aqueles que vêm de fora. Jesus fazia isso, né? Muito isso. Passa. O meio ambiente. Quem disse que a igreja não se preocupa com o meio ambiente? Amazonas. Se preocupa sim. É a Amazônia, né? É uma preocupação. Agora, gente, é importante a gente ter o seguinte discernimento. Vou usar um exemplo para você entender como os valores estão invertidos. A igreja se preocupa com o meio ambiente. Meio ambiente não é só planta, não é só floresta, não, é animais também. E o meio que nós vivemos. Recentemente, lá em São Paulo, aconteceu aquele caso do segurança matar um cachorro. Vocês viram aqui? Você viu a revolução que criou no país? Fizeram uma fundação com o nome do cachorro. Fizeram uma foto, uma imagem de Jesus Cristo pedindo desculpas ao cachorro. Veja que absurdo. Mas foi uma coisa, fizeram um protesto, foram no supermercado, a multidão querendo quebrar tudo por causa do cachorro. Eu estou dizendo que o cachorro é insignificante. Não. É preciso fazer justiça. Não se pode fazer isso com os animais. São criaturas de Deus. São Francisco já defende isso. Mas eu posso colocar um cachorro acima de um ser humano? Não posso. Na mesma época
nós tivemos, eu não sei se foi aqui em Pernambuco, mas foi no Nordeste, um caso de uma senhorinha de 104 anos que morreu a pauladas. Um bandido entrou na casa dela para roubar e matou a senhora de 104 anos a pauladas. A mídia falou disso. Deram importância para isso, mas para o cachorro dela. Eu preciso defender o meio ambiente, mas eu não posso inverter valores, minha gente. Um cachorro não pode ter o mesmo valor que o ser humano. As pessoas estão ficando malucas. Elas dão tanta importância ao que de mal faz o homem que deixa de acreditar na humanidade. Não posso. Se eu, como católico, deixar de acreditar na humanidade, eu desaprendi tudo que Jesus ensinou para mim. Porque Jesus perdoou um ladrão na beira da morte. Vamos lá, se eu começar a odiar o ser humano, eu tenho que odiar também São Paulo. São Paulo, antes de ser santo, era o quê, minha gente? Era assassino. Matava os cristãos. Fazia balbúrdia. E virou santo. Porque nós, enquanto igreja, precisamos acreditar na mudança do outro. É por isso que a igreja tem uma pastoral chamada Pastoral Carcerária. Porque acredita na mudança daqueles que estão dentro. Então eu preciso cuidar do meio ambiente, preciso e muito. Tanto que nós estamos tendo essa discussão agora sobre a Amazônia. Eu preciso ter muito cuidado também com isso, viu, gente? E tem muitos países aí dizendo, nós vamos ajudar a Amazônia, mas não é ajuda não. Quer tomar. É exploração. Quer se apossar. Preciso ter eu cuidado. Eu estou com essa mão e tomo com essa. Exatamente. Toma aqui 80 bilhões e me dá essa aqui. Com essa aqui eu vou ser dono da Amazônia. Mas isso é uma coisa para discutir quando a gente for tomar um café na casa de vocês. Passa aí, para a gente terminar. Vamos lá. Paz. Nós vemos que teve um encíclico que falou disso, né? Lá no pós-guerra. Pode passar. Porque a igreja tem uma doutrina social própria. Essa é importante para si. Porque todas as pessoas possuem, como filhas de Deus, uma dignidade única. A igreja empenha-se com a sua doutrina social para que esta dignidade humana também se realize no âmbito social, em todas as pessoas. Ela não quer tutelar a política ou a economia, ou seja, ela não quer reger tudo isso. Mas quando na política e na economia a dignidade humana é ferida, a igreja tem que se intrometer. Eu tenho que denunciar a injustiça. Isso está escrito aonde? Nesses quesitos, 2419 até 2423. Catecismo da Igreja Católica. Passa, está terminando. Para a nossa reflexão, para a gente terminar. Na doutrina social, a igreja concretiza esta frase. E ela questiona: como podemos assumir a responsabilidade pelo bem-estar e pela convivência justa com todos, mesmo que não são cristãos? Olha aí. Como devem ser formadas as instituições políticas, econômicas e sociais? No seu empenho pela justiça, a igreja é guiada por um amor que se orienta pelo amor de Cristo à humanidade. Está escrito aqui, Gaudium et Spes, uma das encíclicas da doutrina. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem aqui? Isso só foi uma introdução, viu, minha gente? Porque é muito grande assim. Tá bom, é pra fazer? Dedilha aí, meu filho. Eu acho que é dó maior, mas se não for, você vai achando que vai. Eu acho que é isso mesmo. Tem que de pé. Essa canção tem que ser essa canção. Depois de a gente ver tudo isso, que a igreja nos ensina a ajudar o outro. O foco da doutrina social é o ser humano. É o bem-estar do ser humano. Eu vou cantar todo mundo. Põe a mão no seu coração. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Só você, vem Espírito. Cante.
Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, cante. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos no seu coração, depois de tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite, vai conversando com Ele e vai dizendo: Senhor, se eu não fui aquilo que Tu desejavas que eu fosse, se eu te peço perdão. Talvez, Senhor, eu não sabia ser, mas depois desta noite, Senhor, eu quero aprender mais. A Tua igreja é riquíssima, Senhor, mas não rica de bens, rica de sabedoria. Por isso, Senhor, eu quero beber desta fonte, beber desta sabedoria, para viver melhor na minha casa, para viver melhor no meu trabalho, para viver melhor com a minha vizinhança, na escola dos meus filhos e em todos os lugares. Mas nos ajuda, Senhor, a viver neste mundo à luz do Teu Evangelho. Dai-nos, Senhor, um caminho a seguir. Mostra-nos para onde devemos ir, o que devemos fazer, de que forma agir, de que forma pensar, de que forma falar, Senhor. Queremos, Senhor, à luz do Teu Evangelho, ser um Teu meio povo, levar a Tua mensagem a todas as pessoas, defendendo a Tua doutrina, Senhor, e denunciando as injustiças com coragem, sem medo de perder a vida, porque aquele que quiser ganhar vai perder, e aquele que perder pelo Teu nome, este vai ganhar, Senhor. Dai-nos, Senhor, coragem, sabedoria, para sermos católicos completos, para sermos católicos por inteiro, para sermos de fato testemunhas, Senhor, da Tua doutrina. E obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que estás nos dando desta noite para conhecer melhor a Tua igreja. Como diria Santo Agostinho, te conhecer mais para te amar mais, e te amar mais para te conhecer melhor. Eu quero, Senhor, ser aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejares. Eu quero amar, Senhor. Cante mais uma vez. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, a pessoa do seu lado pergunta assim: aprendeu um pouquinho sobre a igreja? Aprendeu um pouquinho sobre a igreja? Agora, já que ela perguntou, você responda. Aprendi. Muito bem. E estenda as tuas mãos sobre o Paulo Brito, mais uma vez, para abençoar e consagrar ele no colo da Virgem Maria. Todos os seus problemas, dificuldades, levanta, Senhor, o seu ministério, a sua missão, e que por onde ele for, Senhor, todos possam sentir o sabor do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, gente. Pode sentar um pouquinho para a gente concluir agora.